Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do curso Igrejas que Prevalecem. Aqui na Igreja Presbiteriana de Itaperica, a gente tem estudado cada semana um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre a autoavaliação. Saber, considerar e pensar o que temos feito e os resultados que a gente tem alcançado é um exercício muito importante para qualquer área da sua vida. E não seria diferente se pensarmos a igreja. Afinal de contas, por que você faz aquilo que você tem feito? Ou será que você não poderia fazer isso de uma maneira mais eficiente? Ou será que não está na hora da gente repensar os nossos métodos e saber se estamos chegando mais próximos dos nossos objetivos? Essa é uma atitude muito saudável. Infelizmente, na nossa vida, na igreja, muitos irmãos negligenciam o processo de autoavaliação, como se a gente tivesse medo de encarar alguns resultados. Você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, e você sempre pega aquele mesmo caminho, mas será que já não existe um caminho mais rápido para você chegar, ou que você pegue menos engarrafamento? Será que não construíram uma pista nova? Ou este mesmo caminho que você faz até o trabalho ou até a igreja, será que ele vai ser sempre o mesmo? Vai ser sempre o melhor? É importante reavaliar essas coisas e saber que as coisas podem sofrer ajustes. É esse exercício que a gente vai estudar. Igrejas que prevalecem, elas estão em constante autoavaliação. Ageu 1:7 fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Irmãos, onde nós estamos? Esses caminhos que nós temos percorrido nos levaram até aonde? A gente precisa ver. O Senhor nos alerta. Olhe, veja, observe, avalie aonde você chegou. Ou, o melhor, avalie os seus métodos, a sua conduta, aonde te levou, aonde isso foi dar. Esse olhar, ele requer um tempo, ele requer um momento. É necessário parar. É muito difícil fazer isso na correria do dia a dia. Se você não reservar um tempo para reavaliar seus resultados e reavaliar os seus caminhos, você dificilmente vai conseguir observar coisas que às vezes são muito óbvias, né? O que pode ser melhorado? Pensa no seu ministério, pensa naquilo que você faz dentro da igreja. Vamos falar, por exemplo, o ministério infantil ou o ministério de música. Às vezes nós fazemos a mesma coisa o tempo todo, sem parar para pensar. Será que o horário das reuniões está adequado? Estava adequado há alguns anos? Será que esse mesmo horário ele é adequado na atualidade para essas pessoas que estão agora? Será que o ensaio do Ministério de Música, sempre neste mesmo horário, há anos, está adequado ou poderia ser melhorado? Será que ao formato das nossas reuniões, ele atende às demandas atuais? Será que o nosso culto, com a liturgia presente, atende e cumpre o seu propósito? Eu não estou falando que tem que ser mudado, mas essa é uma pergunta que nós não podemos ter medo de fazer. Por que a gente faz sempre a mesma coisa? Porque essa sequência louvor, pregação, por que não o contrário? A gente tem que se fazer essa pergunta. Podemos mudar, podemos pensar, ou pelo menos se perguntar se nós temos que fazer tudo sempre do mesmo jeito, ou se conseguiríamos fazer algo melhor, adotando uma nova estratégia. Essa autoavaliação, meus irmãos, não pode ser encarado como uma ameaça. E alguns irmãos mais tradicionais sempre têm muito medo desta autoavaliação, porque ela pode nos fazer enxergar mudanças. E mudar dentro da igreja é um pouco difícil para algumas pessoas. Quando a gente passou a escola bíblica dominical de manhã para tarde,
a gente mexeu numa situação que era uma tradição de muitos anos. Foi uma boa estratégia? Eu não sei, a gente tem que repensar se a gente tomou a atitude correta. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa repensar. Não significa que quando a gente muda algo, a gente tem que abraçar isso até o fim. A gente pode sim reavaliar os resultados. Será que a nossa igreja ela precisa de uma escola dominical com classes? Talvez sim, talvez não. A gente precisa pensar. Então, a gente não pode ter medo de pensar essas coisas. A gente não pode ficar com medo de mexer nas estruturas, porque a gente quer melhorar, a gente quer progredir, né? Melhorar para o reino de Deus. 2 Coríntios 13:5 fala exatamente: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Precisamos olhar para dentro de nós como cristãos, como pessoas e também como igreja. A gente precisa examinar, olhar para dentro de nós e para principalmente saber se estamos firmes à fé, ao puro evangelho. Eu falo isso porque a gente pode estar firme, muito firme nas nossas tradições. A gente pode estar muito firme no nosso jeito de ser, no costume que temos de fazer as coisas como sempre fazemos. E ainda assim estarmos distantes da fé, da Bíblia e do Evangelho. É muito triste falar isso, mas há uma grande preocupação de alguns irmãos em se prender às tradições. Infelizmente, não há, muitas vezes, essa mesma preocupação em permanecer fiel às Escrituras. Então, queridos, não me leve a mal, reavaliar o tempo todo se estamos fazendo as coisas segundo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 3:5: por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Veja bem, o próprio Paulo não se omitiu de mandar Timóteo para reavaliar o seu ministério naquela igreja por onde ele tinha passado. Se o próprio Paulo está reavaliando a igreja que ele edificou, que ele plantou, a gente não pode achar que não precisamos fazer a mesma coisa. Precisamos sim fazer isso e até pedir a opinião de outras pessoas para enxergar com outros olhos. Tessalonicenses ainda 5:21, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Meus irmãos, pôr à prova é a gente testar. A gente precisa avaliar todas as coisas que fazemos e precisamos descartar as coisas que não são boas e ficar com as coisas boas. Há duas formas predominantes, no meu entender, de pessoas hoje. Você tem pessoas que são revolucionárias, que querem jogar fora tudo que foi construído, porque, diante das injustiças do nosso mundo atual, acham que as injustiças são por causa das estruturas, e essas estruturas, então, têm que ser destruídas para se construir algo novo, algo teoricamente que é melhor, mas que nunca foi provado. E nós temos pessoas conservadoras, nós temos pessoas que entendem que nós chegamos até aqui fazendo pequenas mudanças, aperfeiçoando coisas gradualmente, sem jogar tudo fora, sem destruir tudo, mas sim fazer ajustes necessários. Eu acredito que esse versículo ele cai muito bem para esta forma de pensar, é a minha forma de pensar, e acredito de muitos irmãos nessa igreja, que a gente deve sim avaliar todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. Não estou falando que a gente não pode mudar as coisas ou que está tudo perfeito. Não, pelo contrário. As coisas precisam mudar. Existem coisas ruins, existem injustiças, mas a Bíblia é bem clara.
que a gente tem que avaliar essas coisas e ficar com o que é bom. A gente não pode passar um rolo compressor, um trator em todas as estruturas da igreja, denominacionais, sociais, governamentais, e esperar que disso surja um mundo maravilhoso. A Bíblia não trabalha com essa questão. Eu sei que isso é um ponto muito sensível para alguns irmãos. E aqui eu não estou falando de apologia política, eu estou falando de um conceito bíblico. Eu estou falando da gente olhar as coisas, analisar e mudar o que precisa mudado, mas ficar com as coisas que precisam permanecer, as coisas boas. Porque quem não faz essa avaliação incorre nos mesmos erros. E aí que mora o perigo. A gente continua fazendo as mesmas coisas por puro costume, cometendo os mesmos erros sem perceber que, cometendo esses mesmos erros, continuamos atingindo os mesmos resultados ruins. Isso desanima as pessoas. As pessoas param de ir nas programações, elas param de querer se reunir, elas param de ir à igreja, porque a coisa não melhora. E por que ela não melhora? Porque a gente não reavalia os nossos processos. Além de ser um grande desperdício de recursos, um grande desperdício de tempo, um grande desperdício de pessoas, um grande desperdício de disposição. E as pessoas, quando chegam à conclusão de que o que é feito não está valendo a pena, elas acabam abandonando o projeto. E esse é o destino de quem não se reavalia. É o destino de ficar atolado no mesmo lugar, sem sair e sem ter os resultados que nós precisamos ter, né? Os resultados para o reino de Deus. Fracassar não é errar. Olha só, quando a gente está falando em reavaliar, a gente está sendo bem realista. A gente sabe que a gente vai cometer erros. Quem constrói ou inventa, quem inventou a lâmpada, passou por inúmeros processos, inúmeros fracassos, até chegar no resultado final. Ele não simplesmente acordou e inventou a lâmpada. Então, o fracasso, na verdade, não é você errar. Você erra centenas de vezes se necessário. Quando você desiste sem chegar no seu objetivo, aí sim você fracassou. Então, o segredo é a constância e a participação. Veja bem, se a gente iniciou um projeto e ele não deu certo, a gente precisa reavaliar esse projeto. A gente insistiu o tanto que a gente poderia insistir nesse projeto? Por exemplo, os pequenos grupos. Houve constância ou na primeira dificuldade a gente desanimou, abandonou o projeto e partiu para outra coisa? Houve constância? Houve participação das pessoas? Aí a gente pode falar que se não houve constância, se não houve participação, esse projeto ele precisa ser reavaliado. Uma igreja que tem missão, visão e valores bem claros, que são dirigidos por propósitos bíblicos, é muito mais fácil essa igreja se reavaliar, porque ela tem um ponto de partida. Essa igreja tem uma verdade absoluta, aonde ela vai se amparar, é a rocha onde ela vai se estar fundamentada. Quando você sabe para onde você vai, você sabe avaliar se você está no caminho certo. Agora, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você estiver, parece que está bom. Não é isso mesmo? Então, é muito importante que você, a nossa igreja, tenha a visão, os valores muito bem definidos. Porque qualquer coisa que fizermos fora desses valores, fora dessa visão, fora dessa missão, estará nitidamente nos levando para longe do nosso objetivo. Então, quando você tem isso claro, é fácil você reavaliar e falar, opa, saímos do curso, vamos virar para cá, vamos dar um passo atrás e vamos retomar no nosso objetivo. Então, meus irmãos,
não tenha medo de reavaliar as coisas que você tem feito. Cada vez que você para fazer isso, você aprende uma lição valiosa. Porque ninguém constrói nada sem investir um tempo. Então, você que é líder de ministério, separe um tempo para reavaliar as suas rotinas, reavaliar as suas pessoas e reavaliar os seus métodos. Não tenha medo, porque toda vez que você sentar com a turma para poder discutir, a gente está aprendendo uma lição valiosa. E aprendendo uma lição valiosa, a gente dá mais um passo para o aperfeiçoamento, para concluir os nossos objetivos, atingir os nossos objetivos, que são objetivos eternos, objetivos preciosos para o reino de Deus. Queridos, eu quero agradecer muito a sua atenção até aqui. Eu espero que você reflita sobre essas questões, considerem bíblicas essas instruções e que sirvam para animar e para aperfeiçoar o seu ministério. Fiquem com a graça de Deus.